Olá, pessoal! Nessa videoaula eu quero falar de uma das EDOs que aparece bastante, que é chamada de EDO separável, ou a gente muitas vezes chama de variáveis separáveis, ou técnica de separação de variáveis. E a ideia é o seguinte: quando aparece uma EDO com esse rosto aqui, que é a multiplicação de uma função que depende de x vezes uma função que depende só de y, então é uma das EDOs que a gente consegue sempre resolver, que é como se fosse, por exemplo, encarar o dy como dx como fração, jogar tudo de y para um lado e tudo de x para o outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou passar o h de y para esse lado e eu vou passar esse dx para cá, aqui em cima. Então, olha só, passando para o lado, é o h de y, então vai ficar dy dividido por h de y igual a g de x multiplicado por dx. Esse multiplicado por dx entre aspas, mas a ideia é no fundo isso, operacionalmente é essa. Então, o que eu quero dizer com isso? Depois que fez essa separação, a gente integra ambos os lados, resolve as duas integrais, uma em função de y e a outra em função de x. Depois de ter feito isso, vamos ter a solução. Normalmente está correta, com alguns detalhes que daqui a pouco eu vou falar. E depois, no final, a gente arruma a solução. Esse arruma a solução eu vou explicar aqui com um exemplo. O rosto normalmente é muito feio, é interessante isolar o y em função de x. Vamos lá. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, y' igual a y. O que nós temos? Essa aqui é uma EDO separável, porque a gente pode tomar o h de y igual a y e g de x, uma função constante igual a 1. Para falar que depende de x, pode ser a função constante também, ou y também ser a função constante. Depois disso aqui tudo, o que a gente faz? Olha, eu gosto, quando a gente vai usar variáveis separáveis, já deixar na notação de Leibniz. Escreve desse jeito. Então, daqui, nós temos que dy é dividido por y, aqui eu vou falar um detalhe, isso aqui é igual a dx. Então, o detalhe que eu quero falar é o seguinte, isso aqui eu tenho que supor que o y é diferente de zero. Tá? Isso aqui é sempre bom checar, tá? Porque pode haver perda de solução e depois a gente tem que recuperar ela. Nesse exemplo, a gente recupera naturalmente, mas no próximo vídeo vai ter um exemplo não tão natural assim. Então, dy sobre dx igual a y e acontece isso. Então, deixa eu vir para cá. Então, o que nós temos? Agora, a gente integra ambos os lados. A integral de dy sobre y é ln do módulo de y. Eu vou botar uma constante aqui errada, que a gente não é errada, mas a gente não vai precisar dela, por causa que normalmente a gente coloca depois na parte direita mesmo. Ou seja, o que eu quero dizer, ó, tem uma constante, duas constantes, que vamos dizer que não faz nada, digamos assim, que dá para simplificar em uma constante só. Então, o que a gente faz? A gente toma C igual a C2 menos C1, e nós temos ln do módulo de y, uma notação um pouquinho melhor, x mais c. Agora a gente vai ajeitar a solução. Por exemplo, a gente quer isolar o y. Além disso, o y igual a zero ainda não está recuperada. Por exemplo, a solução constante, deixa eu botar em outra cor, a solução constante, isso aqui é uma solução da SDO. Substitui y pela função constante zero, y igual a zero, e nós temos solução. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ajeitar primeiramente essa solução e verificar se recuperou essa final. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Olha, então ln do módulo de y igual a x mais c. Então, a gente vai fazer módulo de y, deixa eu escrever aqui, módulo de y é igual a exponencial de x mais c. Vamos ajeitar esse c aqui que está muito misturado, vamos dizer assim. A gente gosta de deixar um pouquinho mais separado, né? E eu vou trocar essa constante aqui por k. Então, o que nós temos, deixa eu botar aqui em amarelo, módulo de y é igual a k vezes exponencial de x, em que k, a princípio, é maior que zero. Então, caso alguém tenha dúvida, o k é exatamente exponencial de c, que é maior que zero. Depois de feito isso, o que a gente tem que fazer? Organizar um pouquinho mais as contas. Olha só, a gente vai trabalhar
esse módulo de y ainda não está bom, ela está atrapalhando. Ah, módulo de y normalmente não tem diferenciabilidade, nada disso, a equação fica ruim. A gente pode separar as variáveis. Então, a gente pode botar um y igual a mais ou menos k vezes exponencial de x, quando separar as variáveis, se tirar o módulo, né? Em que agora o k ele ficou com mais ou menos, vamos chamar isso aqui de L. Então, nós temos que y vai ser igual a L vezes exponencial de x. E agora a única coisa que eu tenho é que L é diferente de zero. Agora, isso que eu quero falar, a parte interessante. Se eu trocar o L, isso aqui, fazendo todas as continhas, sendo cuidadoso, o L é diferente de zero. Mas olha só a solução. Se eu substituir o L por zero, também é a solução da EDO. Recuperou ela naturalmente. E o que nós temos é que, no caso, a gente pode já para qualquer L real. E essa é a solução. Agora, repara, olha como que ficou muito sobrecarregado. Ficou botando constante, muda de novo a constante. Eu tenho o costume, eu gosto de deixar sempre o C no final. Aqui a gente botou todas as letras para finalizar, para explicar cada detalhe, mas trocar o L por C dá no mesmo. E essa é a solução. Tá? Então, normalmente, essa parte aqui pode ser pulada, já vim direto para cá. Aqui é interessante, muitas vezes, dar uma ajeitada para ver se não está perdendo a solução, mas eu tenho um costume de, daqui, eu já pular para cá. Mas, enfim, a gente fez detalhadamente nesse caso, e depois, na outra aula, vamos fazer mais exemplos. E o interessante é que essa solução final recuperou. Vamos fazer mais um exemplo para ver o que acontece quando a gente tem... O que acontece em geral. Nem sempre dá para recuperar a solução. Tá? Mas a gente consegue, por exemplo, separar as variáveis, achar a solução geral. E nesse caso, agora nós temos essa PVI aqui, essa condição inicial. Então, como que a gente resolve? Bom, o de sempre, separa as variáveis. Então, nós temos que y³ menos 2y mais 2 vezes dy. Isso aqui vai ser igual a, passo o dx por outro lado, x² mais 1 vezes dx. Depois, a gente integra ambos os lados, né? Então, deixa eu integrar aqui e integrar aqui. Então, nós temos que y², deixa eu descer um pouco mais, y² sobre 4 menos y² mais 2y é igual a, já repara que eu não botei constante nenhuma aqui, x³ sobre 3 mais x, e agora eu boto a constante, mais c. Agora, repara, a gente tem um costume de falar, agora arruma a solução. Temos esperança de arrumar a solução? Eu olho, não tem muita. Eu não consigo. Vou ter muito trabalho em isolar o y em função de x, e mesmo que eu isole, pode não ficar uma função razoavelmente bonita. Então, por exemplo, é que nem você escolher, olha, x² mais y² igual a 1, com y maior que zero, ou y igual a raiz quadrada de 1 menos x². As duas fazem a mesma coisa, mas aqui a gente consegue isolar o y, mas tem gente que vai preferir desse jeito aqui, porque já vê mais facilmente que é o círculo. E olhar isso aqui como gráfico de círculo pode se tornar um pouquinho mais complicado. Mas enfim, aqui vai ser pior ainda, a gente não consegue nem alguma esperança. Então a gente deixa a solução assim mesmo. Só que lembra, a gente está querendo resolver, a gente pediu essa condição aqui. Essa condição ela vai ser traduzida por uma escolha dessa constante c aqui. Então, o que eu quero dizer? Olha, y de 3 é igual a 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer x igual a 3 e y igual a 2. Então, vamos lá. Então, fazendo essa mudança aqui, olha, o que nós temos? 2² dividido por 4, menos 2², estou substituindo y por 2, mais 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 3³ dividido por 3, mais 3, mais c. Então, fazendo essa continha aqui toda, isso aqui é 16, então, ó, vou fazer rapidinho. Isso aqui é 4, isso aqui é 4.
4 menos 4, 0. Então, esses dois aqui, 0. O que sobra é o 4. Então, no lado esquerdo, nós temos o 4. Isso aqui, 3 ao cubo dividido por 3 dá 9, né? 27 dividido por 3, mais 3 é igual a 12. Então, isso aqui é 12 mais C. Então, nós temos que C. Opa. Então, nós temos que C é igual a menos 8. Agora, se C é igual a menos 8, olha a resposta que nós temos aqui. A gente pode substituir tudo por C menos 8. Então, deixa eu mexer aqui, olha. Então, a solução final que nós temos, deixa eu botar até em azul. Então, vai ser y à quarta dividido por 4 menos y ao quadrado mais 2y igual a x ao cubo sobre 3 mais x menos 8. Professor, eu posso ajeitar, assumir com esse 4 e com esse 3? Pode, né? Multiplicar todo mundo por 12. Mas tanto faz. Normalmente eu tenho o costume de deixar assim mesmo e fico satisfeito com a resposta. E basicamente é isso, gente. No momento, na próxima aula, o que eu quero falar um pouco é o cuidado que eu tenho que ter quando a gente divide. Aqui tivemos um problema que foi naturalmente recuperado. Aqui a gente não teve problema porque a gente já foi multiplicando. Na próxima, a gente vai fazer um que não recupera. Eu vou explicar com detalhe isso. Então é isso. Eu espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.